eu aproveito essa ferramenta. Obrigado, Felipe. Vou passar agora a palavra para o professor Gustavo Neto. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Parabéns por ter assistido. Sempre elogiei você por não ter desistido. Toda vez que aparecer aí, eu estava dando uma ênfase em relação a isso, né, para até me motivar mais, seguir fazendo você acreditar que dá para chegar nesse momento. Eu fico muito feliz de ver você chegando aqui nesse momento aí. Em relação ao sua apresentação, eu também concordo com o Felipe, apresentação boa, dinâmica, você falou bem, falou com segurança, demonstrou bastante segurança a todo momento que você estava falando. Agora, assim, me pareceu, eu fiquei com a impressão assim, de estar assistindo uma apresentação de um tutorial no programa. Eu queria que você escrevesse para mim o que você vê como as principais contribuições do seu trabalho. O Felipe deu a visão dele aí, eu queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso. O que você vê como as principais contribuições que você está trazendo. A principal e primeira contribuição seria a apresentação dessa ferramenta do MATLAB de uma maneira mais clara, porque normalmente se acostuma a trabalhar com o MATLAB através de linha de comando e não com a interface com o usuário. Então eu acho que chamar atenção para isso e como eu tentei apresentar algumas linhas de comando importantes e pouco conhecidas para que eu possa fazer concatenação entre os painéis, acho que são uma importante contribuição. Outro seria com relação à fonte informativa, porque eu tirei várias dúvidas com vários professores, não só da UFPA como de Santa Catarina, que tem túnel de vento, que estão acostumados a trabalhar com o projeto de transmissão, com relação a como calcular esse coeficiente de arrasto que cada módulo da torre possui, com relação às duas normas. Então, acho que essa fonte de informação detalhada e sem tantas ambiguidades, acho que é uma outra contribuição importante, porque eu senti necessidade de entender como funcionava o cálculo, porque a norma algumas vezes é dita que está defasada com relação ao coeficiente de arrasto. Existem várias outras literaturas que mostram outras formas de se determinar esse coeficiente de acordo com a estrutura da torre. Então, acho que essas duas contribuições... Essa segunda contribuição que você falou, eu acho que é uma contribuição importantíssima. A primeira eu não vejo como uma grande contribuição. Você está fazendo propaganda do MATLAB, é isso? Vai trabalhar depois na empresa, vai revender o programa. Então, eu não vejo como uma grande contribuição você explicar uma ferramenta. Embora isso seja uma grande contribuição local para o nosso grupo. Tá? Isso o Felipe falou também, eu estava discutindo com ele, sabe? O material que você deixa é um material de uma extensão, eu acho que ela está muito além do que necessitaria para uma dissertação, mas para o grupo é muito bom quem venha depois de você pegar tudo esse trabalho já mastigado como você procurou fazer. Agora, olhando para a dissertação, eu não vejo esse primeiro ponto que você falou como uma contribuição referente a um trabalho de mestrado. Agora, esse segundo ponto que você falou é importantíssimo. Isso aí só você fez, o trabalho que você teve, só você sabe. E eu não vejo isso escrito nas suas conclusões. Então, na sua conclusão, você fez um trabalho super extenso. E aí, até agora, estou me perguntando quais são, de fato, as suas conclusões. Eu queria citar isso com você. Você fala, de novo, qual foi o objetivo. Falou na utilização da ferramenta MATLAB aqui, e falou aqui alguma coisa sobre discussão, obviamente, um projeto real, chamando a diferença, chamando a atenção para a questão real, nas aproximações que são feitas. E aí, nos dois últimos parágrafos aqui, não entendi nada. A incorporação do programa de um módulo responsável à análise dinâmica associada à solicitação proveniente do cultura de cabo, a fim de estudar o efeito cascata, compreender assim a resposta das coisas metálicas, autoportantes e estaiados submetidos a esse tipo de carregamento. Não entendi nada.
sobre o espaçado amortecedor, que tem como função espaçar subcondutores a uma distância padronizada e atenuar o efeito oriundo das rajadas de vento, considerando a parcela aleatória do vento. Esse é o objetivo do trabalho, é a conclusão. Não, essa seria a sugestão de trabalhos futuros. Ah, tá. Então, ficou faltando então dizer aqui, que era uma outra coisa que eu ia perguntar, quais eram as suas sugestões de trabalho futuro. Esse seria o trabalho apresentado pelo Walter com relação ao espaçador, né? Então, eu imaginei que poderia ser uma sugestão de trabalho futuro, aumentar essa. Eu acho que essa discussão que você fez aqui para a gente sobre toda essa busca de informações que você conseguiu levantar, não só aqui, como professor de outros locais também. Eu acho que isso é uma das grandes contribuições que você tem que deixar preso aqui, amarrado nas suas conclusões, porque não está. E isso dá muito trabalho, isso é um conhecimento importante que você foi capaz de levantar. E é preciso estar aqui para que as pessoas entendam o método do trabalho que você fez. E não entender como a primeira instância, eu fiquei olhando aqui, na sua apresentação reforçou mais ainda, uma aplicação ali, técnica de seguir uma norma, criar uma ferramenta utilizando um software, né, de forma linear, então, que de fato o Joãozinho fez de pesquisa, né, e não só criar ali, embora por si só essa ferramenta tenha bastante utilidade, mas eu sei que você teve muito mais trabalho do que isso. Entendi. Outra coisa que eu senti falta dos teus objetivos específicos. Por que não apresentasse também os objetivos específicos, como normalmente se faz, colocar o objetivo geral e colocar esse objetivo específico? Então, professor, na verdade, eu atentei só para o objetivo geral, né, que seria a criação, e novamente, como o senhor acabou de ratificar, a importância para a criação do software a partir das normas. Com relação aos, eu não elenquei nenhum objetivo específico. Essa não elencação desses objetivos específicos me dá a impressão assim, de você ficar meio sem entender exatamente quais eram os passos que você tem que seguir. Daí talvez pelo tamanho do texto apresentado. E você procurou cobrir tudo que você pôde, da forma mais ampla. E por um lado é bom para quem vai depois desse material, mas para o seu documento de dissertação final, eu acho que ele é muito extenso. Mas a gente terá que ver com o Milton, de que forma objetivar isso. Até o Milton estava comentando com a gente, algumas coisas são redundantes, embora o texto, e aí já estou entrando na discussão em relação ao texto, a questão da sua escrita ela é boa, você escreve bem, porém tem vários erros de formatação, basicamente, pouca coisa em português, a maioria dos erros realmente erros repetitivos de formatação. E outra coisa que eu fiquei curioso de te perguntar é se quando parasse para escrever o teu trabalho, escrevesse ele tudo uma vez ou fosse escrevendo ele em parte? não fui escrevendo em parte. E a impressão que eu tenho é justamente essa. Cada capítulo é uma formatação diferente. É como se tivesse parado, aí agora eu vou voltar aqui, aí escreveu mais uma parte. Ele já esqueceu como é que estava seguindo, aí não dá uma sequência, principalmente no estilo de escrita. Então, às vezes, muda completamente o estilo da escrita de um capítulo para o outro. Né? E me deu exatamente essa impressão. O Joãozinho foi escrevendo assim em parte, não. Depois eu teria repetido algumas coisas, né? Se eu tivesse feito de maneira. Mas tudo bem, isso fica mais fácil depois tirar do que ter que colocar mais, isso é mais fácil. Embora exija um pouco de sabedoria e discernimento, por isso ajuda tudo, né? Então fica bem ajudando nessa hora a saber exatamente como amarrar essas coisas. Em relação a ainda a formatação, a partir do capítulo 4 tem muita tabela que está apresentada como figura, mas ficou marcada lá para você dar uma olhada. E uma coisa que me chamou a atenção também, eu acho que é uma contribuição sua importante, que você falou, mas não está escrita também nas conclusões, é justamente o seu trabalho aponta todas essas deficiências da
das normas, já a questão da antiguidade delas já, e essa questão essa necessidade de revisão das normas é uma conclusão importante que o seu trabalho aponta e traz para melhorar, de fato, dar uma contribuição na área específica. E eu não cito, né? Eu acho que essa é um outro ponto que vale a pena você. Esse trabalho mostra claramente isso. Ninguém fez isso, você que teve o trabalho de fazer. E isso ressalta e até, de repente, alguém pode tomar isso como pretexto de fato, se montar um comitê revisor e ser um ponto de partida ali, né, na medida que você aponta para essa necessidade. No mais, eu também não me sinto à vontade de apontar muitas outras coisas, porque não é uma área específica do meu dia a dia de trabalho. Acho que as contribuições que eu podia dar eram essas. Obrigado. Eu lhe dou os parabéns, senhor orientador, pela conclusão desse trabalho. E o Lito deve estar muito feliz de ver mais esse trabalho sendo finalizado, porque eram possíveis trabalhos que ficariam perdidos. E a gente apostou muito em você. E foi bom ver que você chegou aqui nesse dia firme. Né? Até malhou um pouquinho, tá falta aí, tá vizinho. Espero que agora você consiga ganhar algum professor mais velho na corrida. Devolvo a palavra, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pelas colocações. Eu vou ser breve, até porque eu tenho que sair correndo daqui, eu tenho que ir para o banco resolver um problema. Certo? Mas assim, eu quero parabenizar o João, porque ele realmente encarou isso. Isso aqui era um fruto de um projeto que a gente havia negociado com a Eletronorte, junto com o pessoal do Paraná, onde a gente ia formar 2 doutores, que seriam o Paulo Cadeiro e o Silvio, na Eletronorte. Era um projeto bem grande, que era um projeto para durar 4 anos, um projeto aprovado com recursos e tal. E aí depois o cara que é coordenado pelo Paraná e coordenador por aqui, ele saiu e foi para Brasília. E aí a coisa desvengou, porque o cara que assumiu a direção lá do Paraná queria que a Eletronorte aumentasse recursos, não sei o quê e tal. E aí nós íamos criar uma moratória. Então a ferramenta básica que o João estava desenvolvendo era exatamente para a gente qualificar todas as linhas de transmissão da região dentro das normativas para poder dar sustentabilidade e fazer uma linha de transmissão interna que seria aqui no Guamá, onde a gente iria fazer uma série de ensaios para exatamente propor mudança de normativa. Entendeu? Era essa a ideia do projeto. Né? E aí, infelizmente, o projeto da Eletronorte cancelou, porque o pessoal do Paraná queria aumentar o dinheiro, e a Eletronorte disse que não ia dar o dinheiro e tal, e aí a gente perdeu essa possibilidade de ter esse laboratório aqui, né, para a gente fazer uma série de trabalhos em cima disso. Mas mesmo assim o João continuou aí, né, pegava sempre no pé dele, não vai abandonar isso, tem que pelo menos terminar esse negócio e tal. Né? E assim, não conheço nada que foi feito a nível do Brasil nessa linha, não existe. Quer dizer, só o fato da gente conseguir montar esse aplicativo é um produto que não existe. Tá? E não existe, esse é um produto inédito. Então a gente pode até patentear essa. Não é a base, mas assim, o programa pode ser até patenteado, se for o caso, se a gente quiser, pode, e tornar ele algo que vai ser muito usado pelas pessoas depois, se a gente quiser. Né? Porque ela ajuda rapidamente você a fazer os cálculos todinhos que você não teria. E aí, assim, os erros que aparecem quando compara, muitas das vezes é o seguinte, no MATLAB a gente usa dupla precisão nos cálculos. E quando você usa dupla precisão, todo cálculo que tem dupla precisão é muito preciso. Quando os caras calculam lá, eles não estão usando dupla precisão, então eles vão truncando. Então os erros comparativos podem ser devido a truncamento, tanto é que não houve nenhum erro acima de 1%. Todos ficaram abaixo. Né? Então o programa ele é muito preciso nos seus cálculos,
chegou a comentar isso, né? Eu tinha falado que ele repetia sempre 1%, na verdade era zero. O Felipe comentou aqui, tem tabela lá que o erro é zero. Não tem 1%, é zero. Né? Porque o cara, quando calculou, usou o mesmo número de cada decimais do que ele usa no problema dupla precisão. Entendeu? Então, a grande parte desses erros que ele coloca na tabela, isso é por causa de cada decimais que vão se somando. É quando você dá um pequeno erro. É um erro numérico. É um erro numérico. Tá certo? Não é erro de projeto, não é erro de nada. É erro numérico. Certo? Então, parabéns, João. Eu acho que essa tua apresentação foi dentro do que a gente conversou. Eu não tive tempo de rever ela, mas como você é uma pessoa que segue bem as orientações que eu dou, a sua apresentação ficou boa, ficou enxuta, porque se você fosse botar todos os casos que você botou, a gente fica aqui 3 dias conversando. Não ia dar certo. Entendeu? Então ele foi muito sucinto, a apresentação foi muito boa, está de parabéns. Tá? Eu fico alegre, satisfeito que esse compromisso que a gente tinha com a Eletronorte, ele findou agora, nós vamos poder ofertar isso para a Eletronorte também, depois, né? E esse é um compromisso que eu assumi. Então, que bom que nós conseguimos fechar isso, né? E é bom para o nosso mestrado também, porque é mais alguém que se inscreveu no mestrado e que vai concluir o mestrado. Né? Então, isso daí é muito importante. Então, eu agradeço aí, você está de parabéns pelos resultados. Foi muito bom a sua pesquisa que você fez, levantamento bibliográfico, você foi muito específico mesmo, você buscou as coisas. Então, isso aí é muito importante. Agora eu vou passar a palavra para o pessoal da plateia, se alguém quiser fazer alguma colocação. Se não, eu vou pedir que retire-se para que a banca possa fazer a